Naquela sexta-feira de outubro, Ricardo Mendonça chegou em casa 3 horas mais cedo e ouviu algo que o fez parar no corredor. Era o som de agulhas de tricô, mas ninguém naquela casa sabia tricotar. Ricardo era o CEO de uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. Ironia do destino. Sua empresa produzia medicamentos para doenças respiratórias. E seu filho de 9 anos, Mateus, tinha fibrose cística desde os 2 anos de idade. Se esta história está tocando você de alguma forma, se você sente que o mundo às vezes te vira as costas, fique, porque o que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você vê as pessoas ao seu redor. O som vinha do quarto de Mateus. Ricardo caminhou devagar, quase sem respirar. O piso de madeira criou sob seus sapatos italianos de R$ 5.000. Mas ele não ouviu o rangido. Só escutava o clique, clique, clique de algo metálico, ou talvez de madeira, batendo uma e outra vez. Mateus havia sido diagnosticado quando mal andava, fibrose cística. 2 palavras que destroçaram o coração de Ricardo e de sua esposa, Helena, que morreu em um acidente de carro quando Mateus tinha 4 anos. Desde então, Ricardo estava sozinho com seu filho, sozinho com sua culpa, sozinho com seu dinheiro que não podia comprar uma cura. A doença de Mateus era como um ladrão silencioso. Roubava o ar, a energia, o sono, mas o que mais roubava era o calor. O corpo de Mateus não regulava bem a temperatura, suava em excesso durante o dia. E à noite, os calafrios o despertavam, tremendo como uma folha na tempestade. Ricardo havia comprado as melhores cobertas do mundo, cobertas térmicas importadas da Alemanha, edredons de plumas de ganso da Islândia, mantas com tecnologia da NASA. Nenhuma funcionava. Mateus suava com elas durante 2 horas, depois as jogava para longe. E às 3 da manhã, acordava tremendo, chorando, chamando por um pai que muitas vezes não estava, porque trabalhava até a meia-noite. Essa era a verdade que Ricardo não queria admitir. Trabalhava tanto porque não suportava ver seu filho sofrer. Trabalhava tanto porque cada minuto no escritório era um minuto em que não tinha que enfrentar a realidade de que todo o seu dinheiro era inútil. Ricardo se lembrava das noites, aquelas noites intermináveis, em que o choro de Mateus atravessava as paredes do casarão como uma faca. Aquelas noites em que corria para o quarto do filho e o encontrava tremendo sob 3 cobertas, com os lábios roxos e a pele gelada. Aquelas noites em que o abraçava tentando aquecê-lo com seu próprio corpo, mas nunca era suficiente. Os médicos haviam explicado 1000 vezes. A fibrose cística afeta a regulação térmica. O corpo de Mateus produzia um muco espesso que obstruía seus pulmões e seu sistema digestivo, mas também afetava suas glândulas sudoríparas. Suava sal em excesso durante o dia, o que o desidratava. E à noite, sem esse mecanismo de regulação funcionando corretamente, sua temperatura caía em picada. Era um ciclo cruel. Suar durante o dia, tremer durante a noite e repetir a cada dia, a cada noite. Durante 7 anos, Ricardo havia tentado tudo. Havia comprado aquecedores especiais para o quarto de Mateus. Havia instalado um sistema de climatização inteligente que mantinha a temperatura exata. Havia trazido especialistas da Europa e dos Estados Unidos para consultas que custavam mais que o salário anual de seus funcionários. Nada funcionava. O problema não era a temperatura do quarto. O problema era o corpo de Mateus. E isso não se podia arrumar com dinheiro. E então chegou Conceição. Ramírez tinha 48 anos quando tocou a campainha do casarão dos Mendonça há 8 meses. Vinha recomendada por uma agência de empregos domésticos. Seu currículo era simples. Havia trabalhado em 4 casas antes.
Sabia cozinhar, limpar, passar, nada extraordinário. Ricardo mal a olhou durante a entrevista. Fez 3 perguntas. Disse o salário e apontou onde ficava o quarto de serviço. Para ele, Conceição era só mais uma empregada. A número 12 em 5 anos. Nenhuma durava. Nenhuma suportava as noites de gritos quando Mateus acordava tremendo. Nenhuma queria limpar o vômito que às vezes produzia a tosse crônica do menino. Mas o som que Ricardo ouviu naquela sexta-feira não era da televisão, era real. Alguém em sua casa estava tricotando. Parou em frente à porta do quarto de Mateus. Estava entreaberta. Pela fresta entrava uma luz suave, a luz do entardecer filtrada pelas cortinas. E também entrava uma voz feminina, cantarolando uma canção que Ricardo não reconhecia. Não abriu a porta, não ainda. Ficou ali, paralisado, escutando. Tinham acontecido coisas estranhas nos últimos meses, coisas que Ricardo havia notado, mas que havia atribuído aos novos medicamentos ou ao acaso. Mateus já não acordava gritando às 3 da manhã. Mateus sorria mais. Mateus havia desenhado algo na semana passada, algo que não fazia desde há 2 anos, quando os médicos disseram que sua condição havia piorado, e havia algo mais, algo que Ricardo havia encontrado sem querer. Há 2 semanas, procurando um carregador de celular na cozinha, abriu uma gaveta que nunca abria. Dentro havia uma sacola de plástico transparente. Dentro da sacola havia novelos de lã cor creme, suave como nuvens, e uma etiqueta em um idioma que não reconheceu. Depois, buscou na internet. Era lã merino hipoalérgica da Nova Zelândia. A lã mais cara e mais suave do mundo. A lã que não irrita a pele sensível. A lã perfeita para alguém com fibrose cística. Ricardo ficou olhando essa sacola durante 5 minutos. Depois a fechou e a deixou onde estava. Não perguntou a ninguém. Não quis saber, talvez porque já suspeitava de algo que sua mente não queria aceitar. Essa lã custava R$ 847 a sacola. Conceição ganhava R$ 1.800 por semana. Essa sacola representava quase metade do seu salário semanal. E havia 6 sacolas naquela gaveta. Se esta história já está movendo algo em seu coração, se já sente que as lágrimas querem sair, não as detenha, porque o que vem é ainda mais forte. E se esta história está ajudando você, considere apoiar este canal. Seu apoio permite que histórias como esta cheguem a mais pessoas que precisam ouvi-las. Ricardo lembrou de outra coisa. Há 3 meses, Mateus lhe havia dito algo estranho durante o café da manhã. Pai, quero tocar o céu. Ricardo pensou que era uma frase de algum desenho animado. Bagunçou o cabelo dele e foi trabalhar. Não perguntou por que ele dizia aquilo. Não teve tempo. Agora, parado em frente a essa porta, escutando as agulhas tricotar e uma voz cantarolar, Ricardo começou a unir os pontos. Conceição não só limpava a casa. Conceição fazia algo mais. O clique, clique, clique das agulhas parou. Ricardo prendeu a respiração. Ouviu o movimento dentro do quarto, passos leves, o rangido de um colchão e então a voz de Conceição, suave como a lã que tricotava. Já está quase pronta, meu anjo. Já quase consegue tocar as estrelas. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Estrelas, céu. Mateus havia dito que queria tocar o céu. E Conceição estava tricotando algo com estrelas. Mas como ela sabia? Como Conceição sabia o que Mateus queria? Ricardo não sabia. O próprio pai não sabia. E uma empregada que estava há 8 meses na casa, sim, deu um passo para trás. Não queria ver. Não ainda. Não estava pronto para enfrentar o que estava do outro lado daquela porta. Porque sabia que o que veria mudaria tudo. Sabia que o que visse o faria se sentir como o pior pai do mundo. Ou como o homem mais sortudo do mundo. Ou ambas as coisas. Foi para o seu escritório. Fechou a porta. Serviu-se um uísque
e ficou olhando a janela até escurecer. Naquela noite, pela primeira vez em 4 anos, Mateus não acordou tremendo às 3 da manhã. Ricardo, sim, acordou. Acordou às 3h07 por costume. Seu corpo estava programado para escutar os gritos do seu filho. Mas não houve gritos, apenas silêncio. Um silêncio que o assustou mais que qualquer grito. Levantou-se, caminhou pelo corredor, abriu a porta do quarto de Mateus. A luz da lua entrava pela janela e banhava a cama com um resplendor prateado. E ali estava Mateus, dormindo, tranquilo, com um sorriso nos lábios, coberto até o peito com algo que Ricardo nunca havia visto. Era uma manta tricotada à mão, cor creme com padrões de estrelas azuis. Estrelas de 5 pontas dispersas por toda a tela como um céu noturno. A manta parecia pesada, mas não demais. Parecia suave, inacreditavelmente suave. E Mateus a abraçava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ricardo se aproximou, tocou a manta. Era morna, mas não quente. Pesada, mas não sufocante. Perfeita. Absolutamente perfeita para um menino cujo corpo não sabia regular sua própria temperatura. No canto inferior da manta, bordadas com linha azul escura, havia 2 letras: C e M, Conceição e Mateus. Ricardo ficou ali, de pé junto à cama do seu filho, durante 20 minutos. Não se moveu, não fez ruído. Apenas olhou seu filho dormir em paz pela primeira vez em anos. E as lágrimas começaram a cair pelas suas bochechas sem que pudesse detê-las. Na manhã seguinte, Ricardo não foi trabalhar. Ficou em casa, observou. Conceição chegou às 6 da manhã, como sempre, mas não começou a limpar. Primeiro foi ao quarto de Mateus. Ricardo a seguiu em silêncio, mantendo-se à distância. Viu-a entrar no quarto. Viu-a sentar-se junto à cama. Viu-a tirar um caderno pequeno do bolso do seu avental e viu-a anotar algo. Mais tarde, quando Conceição estava na cozinha, Ricardo entrou no quarto de Mateus e procurou esse caderno. Encontrou-o debaixo do travesseiro do seu filho. Era um caderno de espiral com a capa gasta. Na primeira página dizia: Temperaturas de Mateus. As seguintes 50 páginas estavam cheias de números, datas, horas, temperaturas. 6 da manhã, 36,2 graus. 8 da manhã, 36,8 graus. 10 da manhã, 37,1 graus. Conceição havia estado medindo a temperatura de Mateus a cada 2 horas durante 2 meses. Ricardo passou as páginas com mãos trêmulas. Havia gráficos desenhados à mão, padrões, notas à margem. Sua mais depois de comer. Os calafrios começam quando baixa a 35,8. O ponto crítico é às 3 da manhã. Conceição havia estudado seu filho como se fosse um projeto de ciência. Havia entendido seu corpo melhor que qualquer médico. Havia encontrado os padrões que ninguém mais procurou. E então, na última página escrita, havia uma nota diferente. Peso ideal da manta para Mateus, 2,3 quilogramas. Levemente pesada para dar sensação de segurança sem fazê-lo suar. Lã merino antialérgica para evitar irritação. Tricô aberto em algumas zonas para ventilação. Tricô fechado no peito onde mais sente frio. Ricardo fechou o caderno, colocou-o onde o encontrou e saiu do quarto com o coração destruído. Não destruído de tristeza, destruído de vergonha. Ele havia contratado os melhores pediatras, os melhores pneumologistas, os melhores especialistas em fibrose cística de toda a América Latina. Havia gasto centenas de milhares de reais em consultas, em medicamentos, em tratamentos experimentais, e nenhum, absolutamente nenhum, havia pensado em medir a temperatura de Mateus a cada 2 horas para entender seus padrões. Nenhum havia pensado em tricotar uma manta com peso específico e ventilação estratégica.
Nenhum havia pensado em perguntar a Mateus o que sonhava, o que queria, o que precisava para se sentir seguro. Conceição, sim, o fez. Conceição, com seu salário mínimo e suas mãos de artesã, havia conseguido o que milhões de reais não puderam. Mas a pergunta que atormentava Ricardo era outra. Por quê? Por que uma empregada doméstica dedicaria meses de trabalho e a metade do seu salário a tricotar uma manta para o filho do seu chefe? Por que se levantaria 1 hora antes cada dia para tricotar antes de começar a limpar? Por que estudaria o corpo de um menino doente com a dedicação de uma cientista e o amor de uma mãe? Ricardo precisava saber, mas não se atrevia a perguntar. Passou outra semana. Ricardo seguia observando. Seguia chegando cedo. Seguia escutando o clique-clique-clique das agulhas cada manhã às 6. E seguia vendo Mateus melhorar. O menino que antes passava o tempo todo na cama, agora descia ao jardim. O menino que antes tossia a noite inteira, agora dormia 8 horas seguidas. O menino que antes tinha olheiras roxas, agora tinha cor nas bochechas. Os médicos estavam confusos. Na última consulta, o pneumologista disse a Ricardo algo que o deixou sem palavras. Não entendo o que está acontecendo, Sr. Mendonça. Os números de Mateus melhoraram significativamente. Seus episódios de hipotermia noturna se reduziram em 73%. Sua qualidade de sono aumentou em 60%. Não mudamos nenhum medicamento. Não há explicação médica. Ricardo não disse nada. Não contou o da manta. Não contou o de Conceição. Não sabia por que calava. Talvez porque tinha medo de que, se o dissesse em voz alta, o milagre desapareceria. Ou talvez porque tinha medo de enfrentar a verdade. A verdade de que uma empregada havia salvado seu filho enquanto ele se escondia no escritório. A verdade de que o amor gratuito de uma estranha havia feito mais que todo o seu dinheiro. A verdade de que havia estado tão cego pela sua dor que não viu o que passava sob seu próprio teto. 3 dias depois, Ricardo descobriu algo que lhe tirou o sono por completo. Era domingo. Conceição tinha o dia de folga. Mas chegou às 7 da manhã de qualquer jeito. Ricardo a viu da janela do escritório, viu-a entrar pela porta de serviço com uma sacola na mão. Uma sacola de tecido, com alguma coisa dentro. A curiosidade o venceu. Esperou que Conceição subisse ao quarto de Mateus. E então desceu à cozinha. Encontrou a sacola sobre a mesa. Dentro havia mais lã, desta vez de cor azul escuro. O mesmo azul das estrelas na mantinha de Mateus. E havia algo mais. Um recibo. O recibo era de uma loja de armarinhos no centro da cidade. Estava amassado, como se alguém o tivesse guardado no bolso muitas vezes. Ricardo o leu com o coração acelerado. Lã merino antialérgica azul marinho. R$ 423. Agulhas de bambu número 8. R$ 150. Linha de bordar azul escuro. R$ 45. A data do recibo era de 6 meses atrás. Conceição estava planejando isso desde quase o princípio. Desde as primeiras semanas de trabalho, tinha comprado os materiais com o próprio dinheiro, mês após mês, sacrificando quem sabe quantas coisas, para poder tricotar uma mantinha para o filho de um homem que apenas a olhava. Ricardo sentou-se em uma cadeira da cozinha, olhou o recibo durante muito tempo e começou a fazer contas. 6 sacolas de lã creme a R$ 847 cada uma. 4 sacolas de lã azul a R$ 423 cada uma. Agulhas, linhas, outros materiais, total aproximado, R$ 7.000. Conceição ganhava R$ 7.200 por mês. Tinha gasto quase um mês completo de salário em materiais para tricotar uma mantinha para Mateus. Uma empregada que vivia em um quartinho de serviço de 3 metros por 3 metros. Uma empregada que não tinha família conhecida. Uma empregada que nunca pedia nada, que nunca se queixava,
que fazia seu trabalho em silêncio. E sem esperar reconhecimento, essa empregada havia investido tudo o que tinha no filho de outra pessoa. Ricardo não entendeu, não podia entender. Em seu mundo, as pessoas faziam coisas por dinheiro, por poder, por reconhecimento. Ninguém fazia algo assim de grande por nada, a menos que houvesse uma razão, e havia. Ricardo a descobriu naquela mesma tarde, da maneira mais inesperada. Mateus estava no jardim, sentado em um banco sob a mangueira. Conceição estava ao seu lado, tricotando algo pequeno, talvez um quadrado de prática. Ricardo os observava da janela do segundo andar, como havia feito tantas vezes nas últimas semanas. E então ouviu Mateus fazer uma pergunta. Conceição, por que você sempre cheira a alfazema? A voz do menino chegou clara através da janela aberta. Ricardo se aproximou um pouco mais, contendo a respiração. Conceição parou de tricotar. Olhou para Mateus com um sorriso triste, que Ricardo nunca lhe havia visto. Porque meu filho também amava a alfazema, disse ela. Mateus inclinou a cabeça. Você tem um filho? Tinha, corrigiu Conceição. Se chamava Carlinhos. Tinha 6 anos quando Deus o levou. Ricardo sentiu que o mundo parava. Conceição seguiu falando, com a voz suave e pausada de alguém que contou essa história muitas vezes em sua mente, mas poucas vezes em voz alta. Carlinhos nasceu com problemas nos pulmões. Os médicos disseram que não viveria mais de 1 ano, mas viveu 6 anos de luta, 6 anos de noites sem dormir, 6 anos de vê-lo tremer de frio, porque seu corpinho não podia se aquecer sozinho. Mateus não disse nada, só escutava com os olhos muito abertos. Eu lhe tricotava mantas, continuou Conceição. Tricotava e tricotava, mas nunca encontrei a fórmula correta. Sempre eram quentes demais ou frias demais. E uma noite de janeiro, Carlinhos teve uma crise. Sua temperatura baixou demais e eu não pude aquecê-lo a tempo. Conceição se deteve. Ricardo viu como ela limpava uma lágrima com o dorso da mão. Morreu em meus braços, disse, tremendo, de frio, e eu não pude fazer nada para salvá-lo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Ricardo podia senti-lo pressionando seu peito. E então, Mateus fez algo que Ricardo nunca esqueceria. O menino de 9 anos com fibrose cística se levantou do banco. Caminhou até Conceição e a abraçou. Não a abraçou como um menino abraça uma empregada. A abraçou como um filho abraça uma mãe, com força, com amor, com a certeza de que essa pessoa o protegeria de qualquer coisa. Você não vai deixar que eu tenha frio, disse Mateus. Verdade. Conceição chorou. Chorou como Ricardo nunca a havia visto chorar. Chorou com soluços silenciosos que sacudiam todo o seu corpo. E abraçou Mateus, como se o menino fosse a única coisa que a mantinha em pé. Nunca, meu menino, nunca vai ter frio enquanto eu viver. O sol da tarde iluminava a cena como se fosse um quadro. A mangueira projetava sombras suaves sobre os dois. O vento movia as folhas com um sussurro tranquilo. E Ricardo, da janela, via algo que nunca havia visto em sua casa. Via amor, não o amor que se compra com presentes, não o amor que se demonstra com viagens caras, não o amor que se mede em reais e dólares. Via o amor que se dá sem esperar nada, o amor que dói porque é real, o amor que transforma porque vem da alma. E esse amor não vinha dele, vinha de uma mulher que limpava seus pisos. Ricardo se afastou da janela, caminhou até seu escritório, fechou a porta e pela primeira vez em muitos anos, o CEO de uma empresa farmacêutica multimilionária sentou-se no chão, cobriu o rosto com as mãos e chorou como uma criança. Agora entendia. Conceição não estava tricotando uma manta para Mateus. Estava tricotando a manta que nunca pôde terminar para Carlinhos. Estava salvando Mateus porque não pôde salvar seu próprio filho.
Estava dando o amor que lhe restava preso no peito desde há 15 anos, buscando uma saída, buscando um propósito. E o havia encontrado em um menino que não era seu, em um menino que tremia de frio como Carlinhos, em um menino que precisava exatamente do que ela podia dar. Mas havia algo mais, algo que Ricardo entendeu naquele momento com uma clareza devastadora. Conceição não havia falhado com Carlinhos por falta de amor. Havia falhado porque não sabia o suficiente, não tinha os recursos, não tinha o conhecimento, mas havia aprendido. Nos 15 anos desde a morte de seu filho, havia aprendido tudo sobre termorregulação, sobre lãs antialérgicas, sobre pesos específicos de mantas. Havia estudado sem ter um paciente, havia praticado sem ter um propósito, até que chegou à Casa Mendonça e viu Mateus, e todo esse conhecimento, toda essa preparação, todo esse amor acumulado durante 15 anos, finalmente tinha um destino. O que você faria no lugar de Ricardo? O que faria se descobrisse que uma empregada estava dando tudo o que tem para salvar seu filho? O que você faria se soubesse que ela fazia isso não por dinheiro, não por reconhecimento, mas porque seu coração partido precisava sarar? Se você ainda não sentiu nada, veja se ainda tem pulso, porque o que vem agora é o momento que mudou tudo. Naquela noite, Ricardo desceu para a cozinha às 11. Não conseguia dormir, não depois do que tinha escutado, e encontrou Conceição ali, sentada em uma cadeira da cozinha, tricotando à luz de uma pequena luminária, tricotando algo azul. Ela o viu e se levantou imediatamente, escondendo o tricô atrás das costas, como uma menina pega no flagra fazendo algo proibido. Seu Ricardo, desculpe, já ia me deitar. Só estava... Ricardo levantou a mão para detê-la. Eu sei do Mateus, disse ele. Conceição empalideceu. Suas mãos começaram a tremer. O novelo de lã azul caiu no chão e rolou até os pés de Ricardo. Seu Ricardo, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, interrompeu Ricardo. Só quero te dizer algo. Conceição o olhou com olhos cheios de medo. Medo de ser demitida, medo de perder o único lugar onde havia encontrado propósito em 15 anos. Medo de que lhe tirassem Mateus como lhe haviam tirado Carlinhos. Mas Ricardo não disse o que ela esperava. Obrigado, disse com a voz embargada, com lágrimas nos olhos, com a humildade de um homem que finalmente entendia o pouco que sabia sobre o amor. Conceição não respondeu, só ficou ali, tremendo, com os olhos cheios de lágrimas que não se atrevia a deixar cair. Ricardo pegou o novelo de lã do chão, olhou para ele durante um momento e então o devolveu a Conceição. Termine a manta, disse. Mateus precisa, e eu acho que você também. E então fez algo que nunca havia feito com nenhuma empregada em toda a sua vida. A abraçou. A abraçou como se abraça alguém que te salvou a vida, como se abraça alguém que fez o impossível sem esperar nada em troca, como se abraça alguém que já não é uma empregada, mas algo mais, algo que Ricardo não tinha nome para descrever. Conceição chorou em seu ombro durante 5 minutos, e Ricardo a deixou chorar, porque entendia que aquelas lágrimas não eram só por Mateus, eram por Carlinhos, eram por 15 anos de culpa, eram por uma permissão que Conceição nunca havia se dado a si mesma, a permissão de amar outro menino sem sentir que traía seu filho morto. Quando se separaram, Conceição o olhou com olhos vermelhos, mas com uma paz que Ricardo não lhe havia visto antes. O senhor não está zangado? Perguntou ela. Ricardo negou com a cabeça. Estou envergonhado, disse. Envergonhado de que uma empregada tenha que me ensinar como amar meu próprio filho. Conceição sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. O amor não se ensina, seu Ricardo, só se dá. E o Senhor tem muito para dar. Só que o tinha guardado no lugar errado. Ricardo não soube o que responder a isso. Assim, não disse nada.
Só assentiu, se virou e subiu para seu quarto. Mas não foi dormir. Foi ao quarto de Mateus. Abriu a porta devagar. Olhou para seu filho dormindo sob a manta de estrelas. E pela primeira vez em anos, não sentiu culpa, não sentiu medo, não sentiu a urgência de fugir para o escritório para escapar da realidade. Só sentiu amor. Sentou-se na cadeira junto à cama. A mesma cadeira onde Conceição se sentava cada manhã às 6 e ficou ali a noite toda, olhando seu filho dormir, escutando sua respiração tranquila, sentindo o calor da manta tecida com amor. Quando o sol começou a nascer, Ricardo se levantou, beijou a testa de Mateus e saiu do quarto com uma decisão tomada. Ia mudar, não por obrigação, não por culpa, mas porque finalmente havia entendido algo que Conceição sabia desde o princípio. O amor não se compra com dinheiro. O amor se tece, ponto a ponto, hora a hora, dia a dia, com paciência, com dedicação, com a vontade de dar sem esperar nada em troca. E Ricardo estava pronto para começar a tecer. Mas o destino tinha outros planos. 3 semanas depois daquela noite na cozinha, algo mudou. Algo que ninguém viu vir. Mateus acordou uma manhã com febre. Não era a febre comum de um resfriado. Era uma febre de 39,8 graus que não baixava com nada. Uma febre que em um menino com fibrose cística podia significar uma infecção pulmonar grave. Ricardo chamou os melhores médicos, os melhores especialistas. Vieram em menos de 2 horas ao casarão. Fizeram exames, tomaram amostras, conectaram máquinas. O diagnóstico chegou nessa mesma noite. Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria que ataca os pulmões de pacientes com fibrose cística. Uma bactéria que pode ser mortal se não se trata a tempo. Ricardo escutou as palavras do pneumologista como se viessem de muito longe. Hospitalização imediata, antibióticos intravenosos, monitoramento constante, possível cirurgia se a infecção se expandir. Mateus foi transferido ao hospital nessa mesma noite. Ricardo foi com ele, não se separou de seu lado nem um segundo. Mas quando chegaram ao hospital, quando as enfermeiras começaram a conectar os cabos e os tubos ao pequeno corpo de Mateus, o menino fez algo que rompeu o coração de Ricardo. Chorou, mas não chorou por medo das agulhas. Não chorou pela dor. Chorou por outra coisa. Minha manta, disse com voz fraca. Quero minha manta de estrelas. Não consigo dormir sem ela. Ricardo o olhou sem entender. Em meio a todo o caos, em meio ao medo e à urgência, seu filho de 9 anos só queria uma manta. Não a trouxemos, disse Ricardo, mas posso pedir que a tragam. Não, disse Mateus. Tem que trazer a Conceição. Ela sabe como pôr. Ela sabe onde eu gosto que esteja ajustada e onde eu gosto que esteja solta. Ninguém mais sabe. Ricardo sentiu que algo se desmoronava dentro dele. Seu filho, o filho que havia cuidado durante 9 anos, o filho por quem havia pago milhões em tratamentos, preferia uma empregada doméstica naquele momento de crise. Preferia as mãos de Conceição sobre as suas, e Ricardo não podia culpá-lo, porque era verdade. Conceição conhecia Mateus de uma maneira que ele nunca havia se tomado o tempo de conhecer. Fez a chamada. Às 11 da noite, Conceição chegou ao hospital com a manta de estrelas nos braços. Entrou na habitação como se fosse sua própria casa, sem medo, sem dúvidas. Foi direto à cama de Mateus. Tirou-lhe os lençóis do hospital. Pôs-lhe a manta de estrelas. Ajustou cada canto com precisão milimétrica. Afrouxou a parte dos pés, porque Mateus odiava sentir-se preso. Apertou a parte do peito, porque era onde mais frio sentia. E então, sentou-se junto à cama, tomou a mão de Mateus e começou a cantar. Era uma canção em espanhol que Ricardo não reconheceu. Uma canção de ninar, talvez. Uma canção que Conceição provavelmente cantava a Carlinhos há 15 anos. Uma canção
que havia ficado guardada em sua memória. Esperando outro menino, a quem cantá-la, Mateus fechou os olhos. Sua respiração se acalmou. A febre não baixou, mas o menino deixou de tremer, deixou de chorar, deixou de ter medo. A canção de Conceição enchia o quarto estéril do hospital como se fosse incenso. Suavizava as arestas duras das máquinas, aquecia o frio das paredes brancas, transformava aquele lugar de doença em um refúgio de paz. As enfermeiras que passavam pelo corredor se detinham para escutar. Algumas sorriam, outras limpavam lágrimas discretas, nenhuma interrompia, porque todas reconheciam o que estava acontecendo. Todas haviam visto muitas coisas em seus anos de trabalho, mas poucas haviam visto algo assim. Uma mulher que não era mãe, que não era enfermeira, que não era nada oficial, dando mais amor em uma noite do que muitos pais dão em toda uma vida. Ricardo observava de uma cadeira, no canto do quarto. Observava seu filho em paz. Observava Conceição, cuidando dele com uma dedicação que ele nunca havia podido dar. E entendia, finalmente, o que significava ser pai. Não era pagar contas de hospital. Não era contratar especialistas. Não era comprar as melhores cobertas do mundo. Era estar ali, presente, com as mãos dispostas a fazer o que fosse necessário, com o coração aberto para dar, sem esperar nada em troca. Como Conceição, naquela noite, Ricardo não dormiu. Ficou na cadeira, olhando Mateus dormir sob a coberta de estrelas, escutando Conceição tararear canções em voz baixa, cada vez que o menino se movia, e tomou uma decisão. Na manhã seguinte, quando o médico entrou para examinar Mateus, Ricardo o deteve na porta. "Preciso falar com o senhor", disse, "sobre a mulher que está aí dentro." O médico olhou para o quarto. Viu Conceição sentada junto à cama, com a mão de Mateus entre as suas. "É uma enfermeira?" perguntou o médico. "Não", disse Ricardo. "É a empregada." O médico franziu a testa, confuso. "Então por que ela está aí? As visitas não são permitidas durante a noite." Ricardo sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. "Porque meu filho precisa dela mais do que de mim. E porque ela cuida dele melhor do que qualquer enfermeira que eu tenha conhecido." O médico não soube o que responder. Ricardo continuou. "Quero que a incluam na equipe de cuidado de Mateus. Oficialmente. Quero que tenha acesso ao quarto dele 24 horas. Quero que possa tomar decisões sobre o conforto dele quando eu não estiver. Isso é muito irregular", disse o médico. Ricardo o olhou nos olhos. "Doutor, o senhor tem tratado meu filho durante 7 anos. Tem visto como ele piora ano após ano. Tem visto como nenhuma medicina, nenhuma terapia, nenhuma tecnologia conseguia dar a ele uma noite de sono tranquila. E agora, olhe para ele. Olhe como ele dorme. Olhe o rosto dele. Quando foi a última vez que o viu assim tão tranquilo?" O médico olhou para o quarto. Viu Mateus dormindo, com um meio sorriso nos lábios, abraçando a coberta de estrelas, como se fosse um tesouro. "Nunca", admitiu o médico, "nunca o havia visto assim." "Essa mulher", disse Ricardo, apontando para Conceição, "conseguiu em 8 meses. O que o senhor e sua equipe não conseguiram em 7 anos. E fez isso com agulhas de bambu e lã da Serra da Mantiqueira. Então me perdoe se ela me parece mais capaz do que qualquer especialista que me cobrou uma fortuna." O médico não discutiu, apenas assentiu e saiu do quarto. Desde aquele dia, Conceição teve acesso ilimitado ao hospital. As enfermeiras a olhavam com curiosidade no início, mas logo começaram a respeitá-la. Viram como Mateus se acalmava quando ela entrava. Viram como sua febre baixava mais rápido quando ela lhe punha a coberta de estrelas. Viram como o menino sorria quando ela lhe contava histórias de sua terra natal. No interior de Minas Gerais, uma das enfermeiras, uma senhora chamada Lúcia, se aproximou de Conceição no terceiro dia.
"O que tem essa coberta?" perguntou. "Já vi muitas coisas em 30 anos de enfermagem, mas nunca vi um paciente responder assim a um pedaço de tecido." Conceição sorriu. "Não é a coberta", disse. "É o que está tecido dentro dela." Lúcia franziu a testa. "O que quer dizer?" Conceição pegou uma ponta da coberta e a mostrou a Lúcia. "Vê estes pontos? Cada um é uma oração. Cada fileira é uma hora que passei pensando em como fazer Mateus não sentir frio. Cada estrela é um desejo de que este menino viva uma vida longa e feliz." Lúcia olhou a coberta com outros olhos. "Quanto tempo levou para fazê-la?" 8 meses, disse Conceição. 2 horas cada manhã antes de começar a faxina. Mais tempo nas noites quando não conseguia dormir. "E a pagou com seu próprio dinheiro." Conceição assentiu. Lúcia não disse mais nada. Apenas ficou olhando a coberta, tocando-a com dedos suaves, como se pudesse sentir as orações tecidas em cada ponto. Naquela noite, Lúcia contou às outras enfermeiras a história de Conceição. E no dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. As enfermeiras começaram a trazer coisas. Uma trouxe um novelo de lã azul, que tinha guardado em casa. Outra trouxe agulhas de tricô, que haviam sido de sua avó. Outra trouxe linha de bordar em cores, que combinavam com a coberta de estrelas. E pediram a Conceição que lhes ensinasse a tricotar. "Queremos fazer cobertas para os outros meninos", disse Lúcia. "Os outros meninos do andar da pediatria. Os que também sentem frio à noite. Os que também precisam de algo que os faça sentir seguros." Conceição as olhou com olhos úmidos. "Mas eu não sou professora", disse. "Sou apenas uma empregada que aprendeu a tricotar com a avó." Lúcia tomou suas mãos entre as suas. "Você é muito mais do que isso", disse. "É alguém que sabe dar amor de uma maneira que nós, com todos os nossos títulos e uniformes, esquecemos há muito tempo." Conceição aceitou. Naquela semana, enquanto Mateus se recuperava lentamente da infecção, Conceição ensinou as 6 enfermeiras a tricotar cobertas, ensinou-as a escolher a lã correta, ensinou-as a calcular o peso ideal, ensinou-as a fazer pontos abertos para ventilação e pontos fechados para calor, mas, sobretudo, ensinou-lhes algo que não estava em nenhum manual de enfermagem. Ensinou-as a tricotar com amor, a pensar no paciente enquanto tricotavam, a rezar por sua saúde com cada ponto, a pôr na lã tudo o que não podiam expressar com palavras. E funcionou. As enfermeiras começaram a notar mudanças. Os meninos que receberam as cobertas tricotadas à mão dormiam melhor, choravam menos, se recuperavam mais rápido. Não era magia, não era medicina, era algo mais simples e mais profundo. Era o calor do amor humano tecido em cada ponto. Era a intenção boa convertida em lã. Era a prova de que a ciência não explica tudo, mas o coração sente tudo. Um menino de 6 anos com asma severa deixou de acordar assustado quando lhe puseram sua coberta tricotada. Uma menininha de 4 anos com pneumonia parou de chorar durante as noites. Um adolescente de 15 anos com fibrose cística como Mateus disse à sua mãe algo que a fez chorar. "Mãe, este cobertor parece um abraço que nunca termina." E era exatamente isso que Conceição queria. Era exatamente isso que havia aprendido em 15 anos de luto. Que os abraços físicos terminam, mas os abraços tecidos em lã permanecem. 2 semanas depois, quando Mateus finalmente recebeu alta, o andar de pneumologia do hospital tinha 12 cobertores novos. 12 cobertores feitos à mão por enfermeiras que haviam se lembrado por que escolheram aquela profissão. 12 cobertores que agora cobriam 12 crianças que antes tremiam de frio durante as noites. Ricardo pagou por toda a lã, pagou por mais agulhas, pagou por um workshop de tricô que Conceição ofereceu às enfermeiras de outros andares. Mas não o fez por caridade,
Não o fez para melhorar sua imagem. Fez porque finalmente entendia. O dinheiro não serve para nada se não for usado para multiplicar o amor. E Conceição havia encontrado uma maneira de multiplicar o amor com lã e agulhas de bambu. Uma maneira que nenhum de seus milhões havia conseguido encontrar. Algumas pessoas vão pausar este vídeo aqui. Vão dizer que é demais, que não conseguem processar tantas emoções. E tudo bem. Respire. Tome um momento. Mas te prometo que o que vem a seguir vale a pena, porque ainda não te contei o que aconteceu quando Mateus voltou para casa. No dia em que Mateus saiu do hospital, Ricardo organizou uma pequena recepção. Balões na entrada, um bolo de chocolate, o favorito de Mateus, música suave. Tudo o que um pai com milhões podia comprar. Mas Mateus não olhou para os balões, não olhou para o bolo, não ouviu a música. Olhou para Conceição e correu até ela. A abraçou com toda a força que seu corpinho debilitado podia dar. A abraçou como não abraçava ninguém há muito tempo e disse algo que mudou a vida de todos naquela casa para sempre. Obrigado por não me deixar sentir frio, mãe Conceição. Mãe Conceição. Ricardo ouviu essas palavras e sentiu que o mundo parava. Seu filho, o filho que havia perdido a mãe há 5 anos, acabava de chamar a empregada doméstica de mãe, mas não sentiu ciúmes, não sentiu tristeza, não sentiu que estavam tirando algo dele, sentiu alívio, alívio de que Mateus tivesse alguém a quem chamar de mãe, alívio de que seu filho não estivesse sozinho naquele vazio que Helena havia deixado, alívio de que o amor de Conceição tivesse preenchido um espaço que ele nunca pôde preencher. Conceição chorou. Chorou com soluços que saíam do mais profundo de seu ser. Chorou por Mateus, chorou por Carlinhos, chorou por todos os anos em que acreditou que nunca mais voltaria a ouvir essa palavra dirigida a ela. E abraçou Mateus como se a vida dependesse disso. Eu também não vou te deixar sentir frio. Nunca, meu menino, nunca. Naquela noite, Ricardo chamou Conceição ao seu escritório. Havia tomado uma decisão. Conceição, quero te oferecer algo, disse. Mas antes, preciso que saiba que pode dizer não. Não haverá consequências. Você continuará trabalhando aqui, continuará cuidando de Mateus e nada mudará. Conceição o olhou com olhos confusos, mas atentos. Ricardo continuou. Quero que deixe de ser empregada doméstica nesta casa. Quero te oferecer o posto de cuidadora oficial de Mateus, com um salário adequado, com benefícios, com um contrato formal. Conceição abriu a boca para responder, mas Ricardo levantou a mão. Antes que diga algo, quero que saiba que isto não é caridade. Não estou te pagando pelo que já fez. Isso não tem preço. Estou te pagando pelo que vai continuar fazendo. Pelo cuidado que dá ao meu filho, pelo amor que dá ao meu filho, por ser a mãe que ele precisa e que eu nunca poderei ser. Conceição ficou em silêncio durante um longo momento. Olhou para o chão, olhou para suas mãos, as mesmas mãos que haviam tecido o cobertor de estrelas, as mesmas mãos que haviam segurado Mateus nas noites de hospital, as mesmas mãos que haviam feito o que nenhuma outra mão pôde fazer. E então olhou para Ricardo. Senhor, lhe agradeço a oferta, mas não posso aceitar o aumento de salário. Ricardo franziu a testa. Por que não? Porque se aceito dinheiro para cuidar de Mateus, então deixa de ser amor, disse Conceição. Se torna trabalho, e eu não quero que seja trabalho. Quero que seja o que sempre foi, um presente do meu coração ao seu. Ricardo não soube o que dizer. Conceição continuou. O que eu quero, se o senhor me permite, é deixar de ser chamada de empregada. Não quero mais uniforme, não quero mais horários. Só quero estar aqui, para Mateus, para o senhor se precisar, como parte desta família. Ricardo sentiu que os olhos se enchiam de lágrimas. Isso é exatamente o que queria te oferecer, disse.
mas não sabia como dizer sem que soasse como caridade. Conceição sorriu. Nós dois somos ruins com as palavras, Senhor, mas bons com as ações, e isso é o que importa. Naquela noite, Ricardo fez algo que nunca havia feito. Pegou suas agulhas de tricô, as mesmas agulhas que Conceição lhe havia presenteado há 2 semanas, com a esperança de que aprendesse. As mesmas agulhas que havia guardado em uma gaveta porque não tinha tempo, e começou a praticar. O primeiro quadrado saiu horrível, torto, desigual, com buracos onde não deviam haver buracos, mas não o jogou fora. Guardou-o no bolso de seu roupão. O segundo quadrado saiu um pouco melhor, ainda torto, mas reconhecível. O terceiro quadrado saiu quase perfeito. Seguiu praticando a cada noite, depois que Mateus dormia, depois de revisar e-mails. Em vez de servir-se de uísque e olhar pela janela, como fazia antes, agora se sentava na poltrona de seu escritório e tecia. Conceição o encontrou uma noite, 1 semana depois. Entrou no escritório para deixar um chá e o viu ali, concentrado, com as agulhas nas mãos e a língua ligeiramente para fora pela concentração. Não disse nada, apenas sorriu e sentou-se ao seu lado. Pegou sua mão, corrigiu a posição dos dedos, mostrou como fazer um ponto mais uniforme e durante 1 hora, pai e filho potencial, porque era isso que Ricardo estava começando a sentir por Conceição, uma companheira, uma família. Teceram juntos em silêncio. Não falaram de Mateus, não falaram de Carlinhos, não falaram de cobertores, nem de hospitais, nem de doenças. Apenas teceram. E nesse silêncio, Ricardo entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. O amor não precisa de palavras, não precisa de explicações, não precisa de justificativas. O amor só precisa de presença, paciência, vontade de estar ali, como Conceição havia estado ali para Mateus, como ele estava começando a estar ali para seu filho, como os 3 estavam começando a ser algo que nenhum esperava. Uma família. 6 meses se passaram desde então. Mateus tem 10 anos agora. Mateus ainda tem fibrose cística. Ainda precisa de tratamentos, medicamentos e consultas médicas. A doença não desapareceu. Milagres não funcionam assim, mas algo mudou. Mateus não sente mais frio, dorme todas as noites sob seu cobertor de estrelas. O mesmo cobertor que Conceição tricotou há mais de 1 ano. O mesmo cobertor que agora está um pouco desgastado nas pontas, um pouco desbotado pelas lavagens, mas que continua sendo o objeto mais precioso na vida de Mateus. Conceição não é mais empregada doméstica. Vive no quarto de hóspedes do casarão Mendonça. Tem seu próprio banheiro, sua própria sala de estar, seu próprio espaço, mas passa a maior parte do tempo no quarto de Mateus, ou na cozinha, ou no jardim, debaixo da mangueira. Continua tricotando, mas não tricota mais sozinha. Ricardo aprendeu. Depois de centenas de quadrados tortos, depois de dezenas de noites de prática, finalmente conseguiu tricotar algo que não desse vergonha. Um gorro. Um gorro azul com estrelas amarelas que deu de presente para Mateus no aniversário dele. Mateus chorou quando viu, não porque fosse o presente mais caro, não porque fosse o mais bonito. Chorou porque o pai dele havia feito com as próprias mãos, como Conceição fazia com ele, como as pessoas que de verdade amam fazem. Ricardo também chorou. Chorou porque finalmente entendia o que Conceição sabia desde o princípio, que o amor não se demonstra com cartões de crédito, que o amor se demonstra com tempo, com esforço, com a vontade de fazer algo difícil por alguém que se ama. Cada ponto daquele gorro havia sido uma pequena batalha. Cada fileira havia sido uma hora roubada do sono. Cada estrela amarela havia sido um desejo silencioso de que seu filho fosse feliz. E Mateus sabia, sentia, agradecia aquele gorro torto, imperfeito,
feito por um homem que nunca na vida havia segurado agulhas de tricô. Valia mais que todos os presentes que Ricardo havia comprado em 9 anos, porque não se pode comprar o que se tece com amor. O Hospital das Clínicas em São Paulo agora tem um programa oficial de cobertores tricotados para pacientes com problemas respiratórios. Chama-se Programa Carlinhos. Conceição o batizou assim. Ricardo o financiou. 100 enfermeiras aprenderam a tricotar. 1000 cobertores foram distribuídos. 1000 crianças pararam de tremer de frio nas noites de hospital. E cada cobertor, no canto inferior, tem 2 letras bordadas, C e M, Conceição e Mateus, ou Carlinhos e Mateus, ou Cuidado e Milagre, depende de quem lê, depende de quem precisa do cobertor. Essa história não deveria existir. Não deveria haver uma empregada doméstica que gasta todo o seu salário em lã para o filho de um milionário. Não deveria haver um menino que deixa de tremer graças a um cobertor tricotado à mão. Não deveria haver um pai que aprende a amar vendo uma estranha fazer o que ele não conseguiu. Mas existe, porque o mundo, apesar de tudo de ruim, ainda tem pessoas como Conceição, pessoas que dão sem esperar, pessoas que amam sem condições, pessoas que tricotam cobertores em silêncio às 6 da manhã, antes de começar a limpar pisos que não são seus. E se você está escutando isso, se chegou até aqui, quero que faça algo. Pense em alguém que faz algo por você sem esperar nada em troca. Um pai, uma mãe, um irmão, uma amiga, alguém, e diga obrigado. Não amanhã, não na próxima semana, hoje. Porque as pessoas, como Conceição, não esperam reconhecimento, mas merecem. E porque talvez, só talvez, o dia que você disser obrigado a elas, será o dia que mais precisavam escutar isso. A última vez que vi Mateus foi em uma foto que Ricardo publicou em suas redes sociais. Não era uma foto de sua empresa. Não era uma foto de sua última viagem de negócios. Não era uma foto de nenhum feito profissional. Era uma foto de 3 pessoas sentadas em um sofá. Ricardo, Conceição, Mateus, os 3 tricotando. Ricardo com seu gorro pela metade. Conceição com um novo cobertor nas cores do arco-íris. Mateus com um pequeno quadrado que estava aprendendo a fazer. E embaixo da foto, um texto simples. Não sabia tricotar, não sabia amar, não sabia ser pai. Ela me ensinou as 3 coisas. Obrigado, Conceição, por dar calor ao meu filho quando eu só sabia dar dinheiro. A foto teve milhares de comentários. Milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias de empregadas, de cuidadoras, de pessoas invisíveis que fizeram coisas extraordinárias. Mas houve um comentário que me chamou a atenção. Era de Mateus, escrito da conta de seu pai. Obviamente, porque um menino de 10 anos não tem redes sociais. Dizia o seguinte: minha mãe Conceição me fez um cobertor de estrelas porque eu queria tocar o céu. Agora, toda noite, quando me cubro com ele, sinto que estou tocando as estrelas e nunca tenho frio, nunca mais, nunca tem frio agora. Essas foram as palavras do título deste vídeo. E agora você sabe o que significam. Não significam que a fibrose cística se curou. Não significam que Mateus não está mais doente. Não significam que tudo é perfeito. Significam que um menino de 9 anos deixou de tremer nas noites graças a um cobertor tricotado com amor por uma mulher que perdeu seu próprio filho há 15 anos. Significam que o amor pode fazer o que o dinheiro não pode. Significam que há anjos entre nós. E alguns usam uniformes de empregada doméstica. Você tem 2 opções agora. Pode fechar este vídeo e esquecer o que escutou. Seguir com seu dia, fazer o que tinha que fazer, ou pode fazer algo diferente. Pode ligar para essa pessoa que cuida de você sem esperar nada. Pode agradecer a quem te deu calor quando você sentia frio. Pode ser, ainda que por um momento, como Conceição, porque o mundo não precisa de mais milionários.
O mundo precisa de mais pessoas que tricotem, ponto a ponto, hora a hora, dia a dia, com paciência, com dedicação, com amor, como Conceição, como deveríamos ser todos. E se essa história te tocou, se sente que algo mudou dentro de você, não guarde esse sentimento. Compartilhe, conte para alguém. Deixe um comentário contando sua própria história de alguém que te deu calor quando você precisava. Porque histórias como essa merecem ser contadas. E pessoas como Conceição merecem ser lembradas. Obrigado por escutar até o final. E lembre-se, nunca tenha frio. E nunca deixe que ninguém ao seu redor tenha frio também. Isso é tudo que Conceição queria. E é tudo que precisamos aprender. Porque ao final, quando tudo terminar, quando já não estivermos aqui, ninguém lembrará quanto dinheiro tínhamos. Ninguém lembrará que carro dirigíamos. Ninguém lembrará o tamanho de nossa casa. O que lembrarão é como os fizemos sentir. Se os fizemos sentir quentes quando sentiam frio. Se os fizemos sentir amados quando se sentiam sozinhos. Se nós tricotamos um cobertor com nossas próprias mãos, quando o mundo inteiro dizia que não havia esperança, Conceição entendeu isso. E agora você também entende. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar comprando coisas para demonstrar amor? Ou vai começar a tricotar? Não precisa de agulhas, não precisa de lã, só precisa de tempo, presença, vontade de estar ali quando alguém precisa. Isso é tricotar, isso é amar, isso é ser humano. Isso é o que Conceição ensinou a um milionário, que tinha tudo, menos o mais importante, que tinha dinheiro, mas não tinha tempo, que tinha poder, mas não tinha presença, que tinha um casarão, mas não tinha calor. Até que uma empregada doméstica, com agulhas de bambu, lhe ensinou que o verdadeiro calor não vem dos cobertores, vem do coração. E o coração de Conceição estava cheio de amor por um filho que já não estava, cheio de gratidão por um menino que lhe deu uma segunda oportunidade, cheio de esperança de que cada ponto que tricotava fazia do mundo um lugar um pouco melhor. Isso é tudo. Essa é a história. Uma empregada doméstica, um cobertor de estrelas, um menino que nunca sente frio e um pai que finalmente aprendeu a tricotar, ponto a ponto, hora a hora, dia a dia, com amor, com paciência, com esperança, como Conceição, como deveríamos ser todos.